Olá, que bom que estamos juntos de novo aqui no Evolução em Vendas B2B. Sabe, esse é o espaço da Novos Vendedores para gente que está aí na linha de frente das vendas B2B, vendas complexas, né? E que sente que dá para fazer mais, que dá para ter resultado melhor. A gente acredita muito numa coisa. Para vender mais, não basta só ralar mais. Tem que ter estratégia, tem que ser mais inteligente no jeito de trabalhar. E hoje, o papo vai ser sobre uma peça fundamental dessa inteligência toda. Como é que a gente alinha a nossa mensagem com quem está ouvindo e mais, no momento certo para aquela pessoa ouvir aquilo. É sobre sintonia fina na comunicação de vendas. Vamos nessa? Vamos sim. E olha, essa sintonia é tudo, mas nossa, como a gente vê isso sendo deixado de lado, né? É quase um impulso, sabe? Aquela vontade de mostrar logo o produto, o serviço, e aí pronto, atropela um monte de coisa importante no processo do cliente. O nosso papo hoje é justamente para entender por que é tão importante sacar o timing do cliente, em que pé ele está na jornada de compra, o que realmente está pegando para ele, isso antes de sequer pensar em falar, olha, eu tenho a solução. É uma virada de chave, viu? Pode destravar muito o negócio, sim. Boa. Então vamos lá. Vamos desmontar esse erro tão comum. É quase, sei lá, um cacuete do vendedor, não é? Mal começa a conversa e pá, vem aquela lista. Ah, meu produto faz isso, faz aquilo, tem a característica X, Y, Z, o preço está ótimo, a garantia é incrível. Nossa, sim. É um padrão demais. E o ponto central que a gente viu é justamente esse questionamento. Será que a pessoa que está do outro lado está mesmo a fim de ouvir esses detalhes técnicos, comerciais, nesse momento? A real é que muitas vezes o potencial cliente ainda nem está na fase de comparar produtos, sabe? Nem decidiu ainda se vai mesmo comprar algo do tipo. Às vezes ele ainda está tentando entender o tamanho do problema que tem ou se vale a pena gastar energia com isso agora. Aí falar da qualidade do seu software, do desconto, pode não fazer sentido nenhum para ele naquele instante. Não conecta. É tipo tentar vender, sei lá, o pneu step super moderno para alguém que nem comprou o carro ainda, ou que nem sabe se o pneu furou. Ou pior, né? Tentar vender o projeto da casa na praia para quem nem decidiu se vai tirar férias. A oferta só cola quando a necessidade, ou pelo menos a consciência dela, tá ali, clara na cabeça de quem compra. Insistir antes disso só cria ruído, né? Desconecta. E essa desconexão é um perigo, viu? Porque fecha a porta. Se o cliente saca que o vendedor está mais preocupado em vender o dele do que em entender a situação, e a confiança já começa a ir para o espaço ali mesmo. A percepção fica, esse aí só quer me empurrar coisa, não tá nem me ouvindo. Certo. Então tá, se jogar um monte de informação de produto logo de cara é furada na maioria das vezes, qual que é o caminho? A alternativa mais esperta? Parece que o lance é inverter a coisa toda, né? Em vez de começar com eu, tipo, meu produto, minha empresa, minha oferta, começar com o você, com o cliente. Quer dizer, começar explorando a real dele, os perrengues, as dores, os problemas que ele vive ali no dia a dia. Exatamente. A dica forte que a gente tira é essa. Coloca o foco total, no início, no mundo do cliente. O que está travando ele? O que impede de bater meta? Quais processos estão ruins? E tão importante quanto achar o problema é pensar junto nos ganhos, sabe? O que ele ia ganhar se resolvesse isso? Como seria a vida dele, da empresa, sem esses pepinos? Que resultado bom ia pintar? É aquela ideia, foca nele, não em você. Não é só frase de efeito, não. É um guia prático mesmo para começar a conversa já agregando valor do ponto de vista do cliente. E essa fuçada inicial nos problemas e nos possíveis ganhos parece ser o jeito de criar relevância, né? De fazer o cliente pensar, opa, essa pessoa está entendendo o meu lado. Mas não é só acertar o que falar. O quando falar também é chave, né? O material que a gente viu fala bastante de identificar tal fase da jornada de compra. Como é que isso funciona na real? Esse ponto é fascinante e coloca uma camada a mais de estratégia, né? A jornada de compra não é uma linha reta igual para todo mundo, mas a gente pode pensar nos estágios gerais. Tem a fase que a pessoa nem sabe direito que tem um problema, está só começando a sentir uns sintomas, é a consciência. Depois, ela já entendeu que tem um abacaxi para descascar e começa a pesquisar a solução, a ver o que tem por aí, é a consideração.
E aí, finalmente, ela vai comparar quem pode ajudar, ver proposta, negociar, é a fase da decisão. O ponto é, não adianta chegar falando de preço e função, que é coisa da decisão, para alguém que ainda está tentando sacar se o problema é sério mesmo, que é lá da consciência. Entendi. Então, tentar empurrar o cliente por essas fases na marra pode ser um tiro no pé. Tipo, ficar insistindo para fazer a demo do software quando a pessoa nem está convencida que precisa de um software novo. Exatamente isso. Forçar a barra, assim, gera o quê? Resistência, desconfiança. Às vezes o cliente até some. O vendedor que joga bem é aquele que consegue ler o jogo, sacar em que estágio o cliente está, e aí sim adaptar a conversa para aquele momento. É tipo médico, né? Primeiro ouve, pergunta, diagnostica, para só depois dar a receita. Tentar dar a receita antes de entender a doença não rola. Ok, clareou. Primeiro, então, focar nos problemas e benefícios, sempre ligado na fase da jornada do cliente. Beleza. E como é que a conversa segue a partir daí? Qual seria a sequência estratégica depois dessa exploração inicial? Então, uma vez que o cliente já está mais ligado no problema, demonstra um interesse real em resolver aquilo, ou seja, está saindo da consciência e entrando na consideração, aí sim dá para dar um passo estratégico diferente. Em vez de pular direto para a sua solução, olha que interessante. Pode ser muito mais forte falar das vantagens, dos resultados que outras pessoas ou empresas, talvez concorrentes dele ou empresas parecidas, já estão conseguindo por terem resolvido problemas como o dele. Ah, o famoso gatilho da prova social, né? Ou o efeito manada aplicado às vendas. Mostrar que os outros já estão colhendo os frutos daquilo que ele ainda está pensando se planta. Isso deve dar uma sensação de urgência, opa, não posso ficar para trás, ou pelo menos aquela vontade de ter aquilo também, né? Exatamente. Funciona como um empurrãozinho, sabe? Cria aquele contraste. Olha onde você está versus olha onde você poderia estar e onde outros já estão. Desperta a curiosidade, como eles fizeram isso, e o desejo, poxa, eu também quero. E só depois que esse interesse em ter resultados parecidos está mais forte, mais palpável, é que a recomendação é apresentar sua empresa, seu produto como o jeito de chegar lá. Aí sim, as características, os diferenciais, a proposta de valor da sua solução entram com tudo, fazem mais sentido. Então a oferta mesmo, a proposta comercial com detalhes, o vamos fechar, viria só lá na frente quando o cliente dá sinais claros de que está pronto para avaliar e decidir. O controle do timing fica bem mais com quem compra do que com o vendedor apressado. É essa a lógica todinha. O vendedor vira um guia, né? Acompanha o ritmo do cliente, não tenta ser um piloto de Fórmula 1 querendo cruzar a linha de chegada o quanto antes. A proposta formal tem que ser algo natural, uma consequência de um processo de descoberta, de interesse dos dois lados e não algo que o vendedor impõe. Tem que ler os sinais, perceber quando o cliente está aberto para dar o próximo passo. Isso tudo já deixa a abordagem bem mais sofisticada, né? Mas parece que tem mais um nível ainda, não é? O material que a gente analisou também fala de adaptar a comunicação não só à fase da jornada, mas também à personalidade do cliente. O que seria isso na prática? Como é que a gente vai além do estágio de compra e conecta com a pessoa ali? E esse é um ponto que, olha, eleva ainda mais o nível da conversa. Embora as fontes não detalhem exatamente como fazer essa análise de personalidade, se é com ferramenta tipo DISC ou só observando mesmo o jeito da pessoa se comunicar, a mensagem principal é: não dá para ter um script igual para todo mundo. As pessoas são diferentes, né? Tem gente que é mais direta, focada em número, resultado. Outras são mais do relacionamento, valorizam a confiança, a parceria. Tem o perfil mais analítico, que precisa de detalhe para tudo. Tem o mais visionário, que se conecta com a ideia geral, com o futuro. E a ideia seria, então, ajustar não só o que se fala, se é mais problema ou mais solução, dependendo da fase, mas também o como se fala, o tom de voz, o ritmo, o tipo de argumento que bate mais com aquele perfil específico de pessoa.
Exatamente isso. A maestria mesmo, segundo essa visão, está em conseguir fazer essa sintonia fina dupla, entender o momento do cliente na jornada, o que ele está precisando ouvir agora, e entender o perfil do cliente, como ele prefere que essa informação chegue para ele. É juntar essas duas coisas que permite entregar a tal mensagem certa, na hora certa, para a pessoa certa. Fácil não é, exige ouvir de verdade, ter empatia, ser flexível pra caramba, mas é o que separa a comunicação de vendas genérica de uma conversa que realmente conecta e funciona. Fica muito claro como esses ajustes na abordagem, essa inteligência na hora de comunicar, podem fazer uma baita diferença no resultado final, né? E nem sempre significa trabalhar mais horas. É ser mais estratégico, mais certeiro em cada papo. Menos esforço jogado fora, mais negócios fechados. E essa busca por estratégia, por vender de forma mais inteligente e, claro, por resultado melhor, é algo que não para quem está no B2B, né? Aliás, pegando esse gancho, para quem está ouvindo a gente agora, já está aí na correria das vendas B2B, mas sente que dá para melhorar o processo, que pode ter resultados ainda maiores, e quer fazer isso de um jeito mais esperto, sem depender só de vir à noite trabalhando, vale muito a pena trocar uma ideia com o Pedro. Ele tem ajudado um monte de vendedores e empresas B2B a colocarem ordem na casa, a estruturarem seus processos comerciais com esse foco em estratégia e eficiência. Muito do que a gente está falando aqui, ele ajuda a implementar na prática. Para falar com o Pedro, é facinho. Só chamar no WhatsApp pelo link que está aqui na descrição ou então manda uma DM lá no Instagram, no @novosvendedores. Fica a dica aí. Voltando aqui para o nosso fio da meada, essa abordagem toda focada no cliente, que bota prioridade em entender a fundo antes de sair oferecendo solução, funciona tão bem, especialmente no B2B, por alguns motivos bem claros. O primeiro a gente já falou, é a confiança. Quando o vendedor mostra que está interessado de verdade nos desafios do cliente, antes de falar de si, ele se posiciona diferente, vira um parceiro, um consultor, alguém que quer ajudar a resolver um problema real, não só bater a meta dele. E no B2B, nossa, onde as decisões são mais complexas, envolvem mais gente, mais grana, mais risco, essa confiança é ouro puro, talvez o principal ativo. Ninguém quer fechar negócio com quem não confia, né? Sem dúvida nenhuma. O segundo ponto forte é a relevância. Quando você foca nos problemas e nos ganhos do cliente, o papo se torna interessante para ele na hora. Não é um discurso padrão sobre um produto, mas uma conversa sobre os desafios que ele enfrenta, as oportunidades que ele pode agarrar. Isso prende a atenção, mantém o cliente engajado, porque o assunto é o mundo dele. Isso casa perfeitamente com o objetivo de quem acompanha o Evolução em Vendas B2B, que é justamente achar jeitos de vender mais, só que com inteligência, com estratégia. Não é sobre fazer mais 100 ligações por dia, mas sobre fazer cada contato, cada reunião, cada interação valer mais a pena, ser mais produtiva. É transformar esforço em resultado de um jeito mais otimizado. Menos cansaço, mais negócio fechado. Perfeito. E toda essa nossa conversa sobre entender jornada, personalidade, focar no problema, leva a gente para uma reflexão final, talvez um desafio para o dia a dia de quem vende. Porque, né, uma coisa é a gente concordar com tudo isso aqui, batendo papo. Outra, bem diferente, é conseguir aplicar isso lá na pressão da reunião, com meta para bater, fica a provocação. Como é que, na prática mesmo, no calor do momento, dá para diagnosticar de verdade não só o problema que o cliente fala, mas também em que estágio de consciência e decisão ele realmente está. Que perguntas fazer, que sinais olhar, o que ele fala e o que ele não fala, para ir calibrando a conversa ali, na hora, e evitar mandar a mensagem certa, só que no timing errado. Como desenvolver essa sensibilidade, hein? Ótima pergunta para deixar no ar. E com essa provocação sobre como levar a teoria para a prática no campo de batalha das vendas, a gente vai chegando ao fim de mais essa análise focada em comunicação estratégica no B2B. A gente espera que essas ideias sobre colocar o cliente no centro, acertar o timing e personalizar a mensagem ajudem a refinar as abordagens e, claro, a trazer resultados ainda melhores. A chave, no fim das contas, é ouvir e ser flexível, né? Ouvir mais do que falar e estar disposto a mudar a rota conforme a necessidade de cada cliente, de cada conversa. É um aprendizado que não acaba.
Exatamente. Agradecemos demais a companhia em mais este papo aqui no Evolução em Vendas B2B, uma iniciativa da Novos Vendedores, feita para impulsionar quem trabalha com vendas complexas. E se a ideia é levar os resultados para outro nível com um processo comercial redondinho e inteligente, já sabe, né? Fala com o Pedro, ele pode ser o cara certo para ajudar você ou sua equipe a estruturar um processo que funciona de verdade, aplicando na prática muito do que a gente conversou hoje para vender mais e melhor. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição, ou é só procurar por @novosvendedores lá no Instagram e mandar uma DM. Facinho. Valeu demais mais uma vez e a gente se encontra na próxima.